Olá, bem-vindos ao canal Criminologia e Cinema. No episódio de hoje, Taxi Driver, 1976, de Martin Scorsese. Logo depois da vinheta, fique conosco. Travis, personagem estrelado por Robert De Niro, ainda muito jovem, fará o papel de um taxista do período noturno na cidade de Nova York. E durante seu trabalho, terá contato com toda a desordem e o caos da cidade nova-iorquina na década de 70, muito diferente dos dias atuais, e fará com que Travis, já com todo o seu passado de questões psicológicas mal resolvidas, tenha contato com o que ele considera uma espécie de decadência moral da sociedade americana daquele momento, e com os seus problemas psicológicos pessoais desencadeará uma espiral de violência na sua rotina como taxista do período noturno de Nova York, em uma série de circunstâncias. É importante mencionar aqui dois pontos que talvez cabem um destaque a mais. O primeiro deles é a decadência da cidade norte-americana nesse período, né? A cidade de Nova York, com grandes problemas criminais relacionados à desordem urbana, à segurança pública, mas também a sociedade americana pós-guerra do Vietnã, com toda uma questão de desilusão moral daquela guerra, com todos aqueles jovens que regressaram para os Estados Unidos e toda aquela polêmica que se instaurou na sociedade americana naquele momento. Travis, então, se encontra nesse caldo de cultura e haverá uma espiral de violência no filme, inclusive com uma violência política a candidato à presidência norte-americana, que coincidentemente ou não acabou se repetindo no século XXI por intermédio do presidente Donald Trump, que também não foi o primeiro americano. Como sabemos, há diversos outros atentados relacionados a presidentes norte-americanos. Aquela imagem que talvez mais tenha circulado no mundo seja de John Kennedy. E também a América Latina como um todo é possível fazer uma leitura muito parecida por conta da sua violência política, inclusive no Brasil, com o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Então, esse é um dos pontos de conexão entre o filme da década de 70 e a sociedade americana, brasileira ou América Latina do século XXI. Não obstante, obviamente, haja diferenças estruturais dos Estados Unidos para a América Latina, mas há uma forte presença de conexão com violência política instaurada há muito tempo nos Estados Unidos e na América Latina, com a qual vale a pena nós termos muita atenção, principalmente com a descrença política, fazendo com que situações sejam resolvidas de forma não democrática e violenta. Esse é um dos pontos de Taxi Driver, obviamente relacionado ao contexto do filme, a desilusão pós-guerra do Vietnã e todas essas questões americanas daí decorrentes. Do ponto de vista da criminologia, eu acredito que seja importante nós destacarmos a relação entre desordem e criminalidade, uma vez que a cidade de Chicago passou por grandes mudanças nesse período, ou após esse período, com a ascensão do prefeito Rudolph Giuliani como prefeito de Nova York, com o seu chefe de polícia William Bratton, e que fizeram uma aplicação teórica de uma teoria, a teoria das janelas quebradas, que foi desencadear uma política criminal, que é a política criminal de tolerância zero. Vale dizer, a perseguição a pequenos delitos que podem levar a grandes delitos. Por mais que haja todo um questionamento criminológico nesse sentido, né, e despertem grandes discussões acadêmicas a respeito não só da tolerância zero, como as janelas quebradas e a questão do movimento de lei e ordem, fato é que Nova York era uma antes e se tornou outra depois. São várias as questões que podem explicar isso, que não apenas essa política, né, criminal, mas ela também é importante para que seja entendida como um caldo de cultura teórico desse período, que remonta à escola de Chicago no sentido teórico, né, não só da cidade de Chicago, mas a escola criminológica de Chicago, que tem a sua relação dentre várias questões que são destacáveis. Umas delas são os controles sociais, formais e informais, e também, e principalmente nesse caso, a relação entre desordem e criminalidade. Vale dizer, em ambientes desordenados, há maior chance de que sejam proliferadas condutas criminosas. E a desordem, ou seja, uma janela quebrada não consertada,
tenderá a agravar o problema do ponto de vista criminal. Essa questão, obviamente, remonta muito antes de Rudolph Giuliani e William Brereton, vai ser um experimento anterior, cujos autores posteriormente se utilizarão dele, autores acadêmicos, para lançar as ideias da política criminal de tolerância zero com aplicação empírica na realidade norte-americana de Nova York. Então, por exemplo, pequenos delitos como pular um metrô sem pagamento, pichação, questões que eram tidas como de menor importância passaram a ter grande valor, né, nessa política criminal, que posteriormente vai gerar adeptos e, obviamente, críticos, mas que até os dias atuais refletem um debate que é válido do ponto de vista da criminologia. Basicamente, qual a relação entre desordem e criminalidade? Se há relação, qual a relação e de que forma isso pode ser visto numa sociedade decadente, né? Por exemplo, na reforma de um bairro, na iluminação pública ou questões correlatas. E o filme traz muito disso. Travis, obviamente, é um personagem perturbado psicologicamente, isso tem que ser dito, né? Mas esse caldo cultural de Nova York da década de 70 pode ser adaptado para o cenário brasileiro e latino-americano sem grandes problemas, do meu ponto de vista, especialmente nessas relações entre caos urbano. Podemos dar vários exemplos aqui do Rio de Janeiro, ou outras metrópoles brasileiras e nacionais que passam por uma questão, um dilema teórico parecido. E aí nós teremos a questão também dos direitos fundamentais, do tratamento policial em relação aos direitos humanos e, obviamente, da repressão policial em maior ou menor medida e o seu grau de eficiência para controle da violência urbana. Por todas essas razões, Taxi Driver vale muito a pena ser assistido. Encaminho algumas reflexões teóricas aqui que foram muito breves, mas com algumas referências acadêmicas também que vão aparecer na tela, que eu acho que são interessantes para se aprofundar nesse assunto. Taxi Driver, Martin Scorsese. Até o próximo episódio.